Está no ar CMCT Pode Mais, Condomínio Sem Filtro. Vamos para o episódio 5. Do silêncio à reação quando o sistema começa a ruir. Marcos, no último episódio, nós vimos que a CMCT ela enfrentou ataques e retaliações. Mas ainda assim, o movimento só cresceu. Eu gostaria que você nos contasse o que mudou de lá para cá. Mudou muita coisa, Clécio. A CMCT ela amadureceu juridicamente, ganhou legitimidade social e respaldo institucional. De um grupo de moradores indignados, passamos a atuar com base técnica, com assessoria jurídica constante e decisões judiciais que reforçam o que sempre defendemos: transparência, legalidade e respeito ao regimento interno condominial. Hoje a CMCT é reconhecida como uma entidade representativa, respaldada pelo próprio judiciário, e é isso que nos dá força para continuar enfrentando irregularidades sem medo. Quando eu falo pelo próprio judiciário, eu quero dizer o seguinte: o Estatuto da Comissão, que foi fundada em 16 de dezembro, no meio de todo aquele frenesi, todos aqueles acontecimentos que nós relatamos aí no último episódio, nós não só formalizamos uma comissão de moradores, como a gente também já colocou o CNPJ, tudo dentro das regras associativas, que é a lei número 10.406 e a lei número 11.127 de 28 de junho de 2005. A comissão de moradores seguiu todo o rito e ela está protegida pela base jurídica de associação. Para ser uma associação de moradores, Clécio, não é necessário que eu tenha a aprovação de todos os moradores. Basta eu reunir moradores, fazer uma ata, a gente se inscrever e passar em todas as regras que foi exigida pelo cartório. E as prerrogativas de uma associação, ela tem que ser para o bem coletivo. Mesmo que essa pessoa não é associada, ela se beneficiou. O trabalho da comissão, ele colocou dinheiro de volta no bolso dos moradores. E vale lembrar que essas prerrogativas da associação, ela é o quê? É fiscalizar a gestão do condomínio e fiscalizar a aplicação de recursos, promover a participação dos moradores em decisões comunitárias, estimular a transparência na gestão condominial, zelar pelo cumprimento da convenção e do condomínio no regimento interno, representar os moradores do condomínio junto a órgãos competentes. Isso nos deu fôlego para, inclusive depois da formalização da comissão de moradores, a gente abrir um processo pedindo a destituição desse síndico das 3 partes e pedindo para que o juiz, de forma a caráter de urgência, também designasse uma perícia contábil para validar todas essas denúncias nossas. Antes de entrarmos nos novos acontecimentos, teve a liminar que foi concedida, confirmada pelo STJ, e eu gostaria de saber mais sobre a importância dessa liminar para o condomínio. Você poderia nos explicar? A liminar é uma decisão judicial provisória, mas de cumprimento imediato, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, CPC. Ela reconhece o direito de urgência quando há risco de dano ou violação contínua. No caso, o STJ ele confirmou a liminar que determinava a suspensão de atos ilegais praticados pela administração do condomínio na eleição do ano passado, que aconteceu em março de 2024. O síndico tentou de todas as formas, usando o próprio jurídico do condomínio, manter e levar essa ideia adiante de protelar o máximo possível. Só que não tem mais recurso. O síndico ele precisa cumprir. É importante a gente deixar claro, tá, que o síndico ele tem que entender que a decisão do STJ sobre esse assunto de cancelamento da eleição mostra que o condomínio ou o próprio síndico não está acima da lei. Você mencionou que o síndico ignorou dezenas de notificações, salvo engano mais de 30. Como que é possível a administração simplesmente ignorar tantos alertas?
Clécio, sobre essa questão das notificações, é uma afronta direta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência administrativa, que está previsto no artigo 422 do Código Civil. As notificações da CMCT são instrumentos formais de participação dos condôminos com base no artigo 1348, que obriga o síndico a prestar conta e dar acessos à informação. Ignorar mais de 30 notificações é descumprir o dever legal de uma gestão transparente. Hoje mesmo, fui trocar uma ideia com um dos conselheiros do síndico, o mesmo acredita que o síndico não tem a obrigação de nos dar informação. Ora, o síndico, ele tem o dever, todas as vezes que nós fazemos a notificação, que a gente coloca o morador junto e a comissão de moradores, além de ser morador, ainda tem uma comissão junta que representa centenas de moradores, esse síndico, ele tem a obrigação sim de responder, ele não pode se fazer de valer do direito de ficar calado. E todas as notificações, inclusive, a não respostas dela pode ser considerado ato de improbidade administrativa, que fere a confiança coletiva dos moradores. Como eu mencionei anteriormente, depois de quase um ano, o STJ confirmou a liminar. Então, pelo que eu entendi, esse processo já está encerrado e o síndico simplesmente tem que cumprir a decisão que foi confirmada pelo STJ. O STJ, ao confirmar que se chama uma nova Assembleia, reconhece que houve irregularidade naquela eleição e deixa claro que os direitos dos condôminos são superiores à vontade pessoal do síndico ou dos conselheiros que o apoiam. Essa decisão abriu um caminho para a ação de responsabilização e mostra que o condomínio deve cumprir, sim, as ordens judiciais sob pena de sanção. Vamos falar um pouco das irregularidades do Salinas. A CMCT ela teve acesso aos livros do Residencial Salinas e descobriu algumas cobranças indevidas de 2 parcelas de energia solar. Como foi feita essa descoberta, Marcos? A CMCT teve acesso aos livros do Residencial Salinas e descobriu cobranças indevidas não só das parcelas de energia solar. Cerca de cobranças indevidas, elas foram as seguintes: carga de extintor nas 3 torres, que é a nota fiscal 956. A parcela 4/4 que vencia no mês de junho foi repetida no mês de julho. Ao final, ao invés de pagar 4 parcelas, os moradores pagaram 5 parcelas. A aquisição de uma câmara para a ronda noturna, que é a nota fiscal eletrônica 2557, parcelas cobrado de setembro a dezembro, configura cobrança em duplicidade. Em outubro foi cobrada a parcela 2 de 3, em novembro repetiu a 2 de 3 e o final foi cobrado 4 parcelas ao invés de 3. A aquisição de lâmpadas em LED e sensor de presença, que é a nota fiscal número 3.578, parcelas cobradas de fevereiro a abril de 2023, apresentando duplicidade. A parcela 1 de 2 de fevereiro foi repetida em 1 de 2 de março e ao final foi-se cobrada 2 de 3, cobrando em uma parcela a mais, cobrando 3 parcelas ao invés de 2. A manutenção das portas corta-fogo e troca das dobradiças, houve também parcelas cobradas de março a maio de 2022, evidenciando cobranças indevidas. 1 de 2, que seria março, foi repetido em abril como 1 de 2 e no final foi cobrado 3 parcelas ao invés de 2. Nós exigimos que fosse feita a devolução dos valores indevidos cobrados, prestação de contas transparente, adequação das cobranças futuras, ou seja, implantação de medidas para coibir esse tipo de cobrança, mas não fomos respondidos. Lembrando que essa notificação foi feita em nome de morador, juntamente com a comissão de moradores, duplamente legítimos na sua aquisição. O síndico, por sua vez, ele apenas devolveu o dinheiro da energia, porque era um valor bem significativo, que seriam 2 parcelas de 3.701, não deu nenhuma explicação. Tá? Nas eleições do Salinas, onde mais uma vez o síndico se reelegeu pela falta de comparecimento dos moradores, tudo foi prejudicado desde o início dessa campanha, Clécio. Eu acompanhei nos bastidores 3 eleições nesse condomínio e estou já, agora nesse momento, estou acompanhando mais uma eleição que é aqui no Dunas. E vou te dizer, é uma jornada cansativa.
O síndico ele devolveu uma parte, mas se recusou a devolver o restante, alegando, entre aspas, que estava dentro da previsão orçamentária. E isso tem base legal, Marcos? Nenhuma base legal. A previsão orçamentária não é carta branca para irregularidade. Se o valor cobrado não corresponde a um débito legítimo, ele deve ser devolvido integralmente. E depois dessas descobertas, houve reação da administração? Infelizmente sim, Clécio. Ao invés dele corrigir as irregularidades, a administração dos Salinas, junto com o Espaço Tropicália, passou a retalhar a banca diretora da Comissão de Moradores, aplicando multas abusivas e tentando desqualificar o trabalho técnico. Mas como se diz, a verdade documental prevalece sempre a qualquer narrativa. Nós precisamos entrar na justiça para combater essas cobranças. É um outro processo que está rolando aí nos bastidores da pessoa nossa contra a pessoa do síndico e a administração por aplicar multas de forma irregular. Ele colocou até multa de outro apartamento dentro do nosso apartamento, um absurdo. E nos acusa no processo de que a gente concordou com a multa a partir do momento que a gente paga. Só que agora ele comete outra irregularidade. A multa, ela é colocada como acessório de cobrança junto com a taxa de condomínio. Não tem como você não pagar. Não dá para você separar essa dívida e discutir depois. Porque, diga-se de passagem, todo mundo aqui sabe que as garantidoras têm todos os apartamentos que, como garantia, caso a gente não pague a taxa de condomínio, esse acessório que foi embutido com essa multa abusiva, a gente vai perder o direito do voto em qualquer situação que acontecer aqui dentro. Além de tudo, a gente corre o risco de ter o nosso apartamento executado. Isso também é uma outra irregularidade gravíssima que todas as administrações aqui colocam cobranças acessórias junto com a taxa de rateio de condomínio. Isso também é uma lebre levantada pela Comissão de Moradores que deve ser corrigida. Marcos, vamos falar um pouco sobre as investigações e a ação do Ministério Público. Você comentou que a CMCT levou o caso à delegacia e acabou que o Ministério Público entrou na jogada. Como que foi esse processo? Bom, eu fiquei te devendo esses detalhes na última apresentação, né, no último episódio. Os moradores eles haviam abertos uma RAI com riqueza de detalhes, e a gente esteve ali na delegacia, eu e a Miriam, batemos um papo com o delegado que estava de plantão. O delegado subiu o assunto. Em dia 26 de dezembro, conforme eu disse no episódio anterior, o assunto subiu para o Ministério Público. O Ministério Público passou a acompanhar esse assunto. Logo em seguida, entrou o Judiciário e está acompanhando também essas investigações. Inclusive, hoje, os livros desses 3 residenciais que estão na mira da justiça, que é o Salinas, o Espaço Tropicália e o Salinas, o Espaço Tropicália e o Brisa, os livros estão sendo analisados por uma perícia indicada pelo Judiciário. As pessoas tendem a se apegar apenas à questão do desvio do ativo imobiliário, que foram as lixeiras. Na verdade, o assunto só desencadeou. As irregularidades foram muito além dessas. Inclusive, tem um assunto que despertou muito interesse do Ministério Público, que é a triangulação de empresas. Isso é um absurdo que aconteceu aqui no nosso condomínio e está acontecendo. A denúncia foi muito bem elaborada, graças ao trabalho de moradores aqui que tem a responsabilidade de organizar os assuntos. O assunto ficou tão bem elaborado que assim que essa denúncia chegou ao Ministério Público, automaticamente foi designado uma perícia para validar essas provas. É verdade que os livros chegaram a desaparecer e depois reapareceram após as notificações da comissão? Sim, Clécio. Nós, por 2 vezes, os moradores estiveram ali na administração do Espaço Tropicália e os livros não estavam presentes. Segundo o síndico, havia levado para a contabilidade e ele foi até notificado. Existem algumas notificações que nós fizemos que até hoje não obtivemos resposta. O Espaço Tropicália hoje, nesse momento, está atrasado com a sua prestação de contas. Para ter sido apresentado uma assembleia de prestação de contas. O síndico, por sua vez, cancelou essa assembleia a partir do momento em que ele recebeu a notificação de que o juiz não aceitaria
anular o efeito da liminar que chamaria uma nova Assembleia, e de lá para cá não prestou conta. Já estamos quase no final do ano, estamos atrasados. Mais uma vez notificamos a administração do Espaço Tropicália. Falando de notificação, Clécio, todas as irregularidades que foram identificadas pela CMCT se dá em torno de reformas executadas sem aprovação, a reforma da churrasqueira, mesmo após a Assembleia reprovar a proposta, a compra do playground sem aprovação de Assembleia. Diga-se de passagem, não se faz nenhuma inclusão de um ativo como um playground sem consultar 2/3 de moradores. Mesmo por essa pressão, o que a gente vê é que a CMCT parece mais forte do que nunca. A que você atribui esse fortalecimento? A união dos moradores e a consciência de que o condomínio é de todos. Quando a comunidade se apropria da informação, ela conhece o seu direito. Eu falei isso hoje, repito. A melhor arma para combater tirania é a informação de forma clara, objetiva, igual nós estamos fazendo aqui. Que papel teve o apoio jurídico e o engajamento dos moradores nesse novo momento? Foi fundamental. O jurídico da CMCT passou a atuar de forma estratégica com base em provas e jurisprudência sólida. E assim se encerra o episódio Condomínio Sem Filtro, o qual fizemos um timeline. E assim se encerra mais um episódio Condomínio Sem Filtro, o qual fizemos uma timeline de todos os acontecimentos dos últimos 2 anos do condomínio Borges Landeiros Tropicália.